Quero saudar a todos com uma boa noite, na graça e na paz de Deus, amém? Vamos a Deus já pela essa primeira parte do culto, a liturgia, da oração ao Senhor. A gente diz sempre que é uma preparação para aquilo que nós vamos ouvir e receber da palavra. Esse Evangelho de Marcos é muito conhecido, essa mensagem, mas sempre nós temos algo importante, até porque estudando a palavra de Deus e vendo a circunstância dos tempos, os acontecimentos que temos visto aí no mundo todo, até porque nós temos um meio de comunicação importante, a televisão, que você vai ter informações de vários lugares ao mesmo tempo que estão acontecendo certas situações. Nós vamos entender que, como o Senhor tem mostrado, a sua vinda tem se cada dia tem se mostrado mais. E as evidências e os fatos e a própria palavra de Deus, ela tem sido bem, assim, mostrando diretamente, posso dizer assim, os sinais da vinda de Cristo, meus queridos. Mas, para isso, a igreja, os irmãos, os filhos e filhas de Deus, precisam sempre estar se preparando. Como se a noiva, a qualquer momento pode vir. Entendeu? Então, assim, a igreja sendo a noiva, o noivo vai chegar e como é que vamos estar? Então, nós temos que estar nos preparando espiritualmente nessa comunhão plena com Deus, comunhão com os irmãos e de forma que possamos estar divulgando, ensinando a palavra, possamos estar testificando da palavra. Amados, nós estamos vendo que os dias estão se abreviando. O tempo está assim passando rápido, mas por que isso está acontecendo? Isso não é normal. Isso mostra que quando o Senhor Jesus viesse buscar a sua igreja, ia ser abreviado os tempos. Então, olhando para tudo isso, vai nos dar um grande alerta. Eu quero falar pelo menos de 3 alertas que está acontecendo. E o primeiro é que o tempo está se cumprindo, segundo a palavra de Deus. Vamos olhar lá em um versículo muito conhecido, quando diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 19, inclusive já preguei nessa passagem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 19 diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas, ou seja, não pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Então, não retarda o Senhor a sua promessa. Por quê, irmãos? Porque os sinais são evidentes. E ele deixou, em alguns evangelhos são bem específicos, nós vamos ver alguns, mas ele deixou esses sinais. Mas a igreja, os filhos e filhas de Deus precisam estar atentos. Precisam estar vigiando e orando, de forma que possamos ter essa plena compreensão e se preparar como filhos e filhas para nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Irmãos, o arrebatamento que a Bíblia fala, ele é assim, sem ninguém esperar. Ninguém sabe quando mas ele deixou os sinais. Então, nós precisamos estar em alerta, porque, voltando aqui para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos
e credes no Evangelho. Então, a primeira coisa que vai me chamar é que o tempo está se cumprindo, e como eu estou falando, está se cumprindo porque os sinais estão acontecendo. Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás, pregou a palavra, o Evangelho, formou os discípulos, e graças a Deus, diante dos discípulos, foi assim sendo preparado outros discípulos, outras pessoas foram se convertendo e chegou no nosso tempo, irmãos. Então é maravilhoso porque até o Senhor teve misericórdia de chegar no nosso tempo. E temos o privilégio de ouvir a sua palavra, o privilégio de conhecê-lo, assim no sentido de ouvir falar e de acreditar, de ser transformado. Isso é maravilhoso porque ele mostra misericórdia, compaixão. O que eu merecia? Alguém merecia aqui ser salvo? Ser filho ou filha de Deus? Ninguém merecia. Mas ele teve compaixão. Ele teve misericórdia e ele ainda tem isso. Ele tem demonstrado para todos. Mas a Bíblia diz que nem todos o receberam. Nem todos querem saber. Apesar de que temos visto aí fora pessoas que se denominam homens, mulheres de Deus, e não estão trazendo a verdade. E o diabo tem usado isso de uma forma de tão terrível que eles conseguem induzir pessoas a acreditar num falso evangelho, que não é o genuíno evangelho, ou seja, não é pregado a verdadeira palavra de Deus. Então isso tem sido um grande alerta para que nós possamos entender que o tempo de fato está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. E a igreja, ela precisa entender, principalmente porque o apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele quando estava ali na igreja de Patmos, ele vai nos lembrar uma coisa muito importante. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, aqueles que leem. Nós somos bem felizes quando nós lemos. Lemos o quê? Palavra de Deus, né? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Irmãos, eu preciso ler, mas eu preciso ouvir e entender. Senhor, me dá a compreensão. Me dá a direção daquilo que o Senhor quer me falar. E Deus, Ele tem nos falado de tantas formas, uma delas é através do nosso devocional, através de nós ouvirmos o Evangelho, de nós ouvirmos a Palavra de Deus, meus queridos. Por isso, você quer ser feliz, então procure ler mais e mais. Tenha sede pela Palavra, tenha fome pela Palavra. Procure se alimentar da palavra. Esse é o melhor e o maior alimento que nós precisamos, que é o alimento espiritual que Deus nos deixou. E isso fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Como nós vamos ver, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Eu preciso ler. Eu preciso guardar, mas eu preciso, acreditar nisso, eu preciso crer nisso, preciso ler, ouvir e guardar as coisas nelas escritas. Por quê? Ele finaliza, pois o tempo está próximo. E como igreja, como filhos e filhas de Deus, igreja é cada um de nós, irmãos, que estamos em Cristo. Nós precisamos nos preparar. Mas como, pastor? Espiritualmente. Não deixando que os desânimos, as preocupações desse mundo, as circunstâncias de adversidade que nós passamos na nossa vida, possam desanimar-nos. Tem muitas coisas que nos desanimam, muitas vezes problemas,
muitas vezes a saúde, a debilidade da saúde. Muitas vezes estamos passando por alguma perseguição de familiares ou até pessoas, amigos. Então, amados, isso não pode, sabe, tirar o alvo, a direção daquilo que nós cremos. Então, eu preciso entender e ter essa maior compreensão de que meu Senhor está vindo nos buscar. E eu não posso, como infelizmente, naquele dia, muitos vão estar desapercebidos. Muitos vão estar ocupados. Todos nós temos nossas ocupações, nossas preocupações, pagarmos nossas contas é normal. Mas, espiritualmente, mesmo com o Senhor, nós precisamos sempre estar nos preparando. É claro que tem aqueles que vão partir antes de Jesus vir buscar. Isso tem acontecido, né? Muitos já têm partido, graças a Deus, estão num lugar melhor. Mas, naquele dia, vai ser diferente. Como está o mundo hoje, muitos estão andando para um lado, para o outro lado, sabe assim, e de repente vai vir o arrebatamento. A pergunta é, você tem se preparado? Eu tenho me preparado, eu preciso estar me preparando sempre, né? Mas está se cumprindo, meus queridos. Isso eu tenho sido notório, tanto que eu tenho pregado, sempre de vez em quando estou pregando escatologia, pregando a vinda de Cristo, porque, irmãos, a igreja precisa estar atenta. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de cada um dos irmãos. E é para isso que nós temos que procurar nos focar em Deus em primeiro lugar. Colocar Deus diante de tudo, em primeiro lugar na nossa vida, pedindo sempre a direção de Deus, a orientação de Deus, a proteção de Deus, o cuidado. Muitas vezes, quando nós vamos sair, nós temos famílias, nós temos filhos, filhas, então cada um agora provavelmente estão nas escolas aí, e agora? Orando por eles, mas sempre orientando. Nós precisamos orientar nossas crianças, aqui elas já são orientadas desde pequena aqui. Porque elas precisam entender, porque quando elas crescerem, elas já vão ter o discernimento de fazer as suas escolhas. Então essa é a preocupação também de preparar os pequeninos, porque a Bíblia fala claramente que dos tais é o reino do céu, mas deixai e vim a mim. E graças a Deus alguns pais têm enviado, têm confiado, mas a nossa responsabilidade é grande. Mas até aqui Deus tem cuidado. Meus queridos, nós precisamos estar atentos. E nós vamos olhar para os sinais que o Senhor nos dá, mas olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 6. Olha o que diz. Nós somos aqui, irmãos, até pelo profeta Isaías, ele vai nos dar algo que precisamos ter cuidado. Ele diz assim, Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas muitos estão buscando outras coisas. O Senhor está ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, clamai-o enquanto Ele está perto. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que aprender isso. Buscar o meu Senhor em primeiro lugar. Cada um tem suas tarefas, cada um de nós tem seus compromissos, mas nunca esqueça que Ele, nosso Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. As pessoas andam com muita preocupação, as pessoas andam muito ocupado. Mas por que Deus não pode estar em primeiro lugar?
E é isso que tem sido muito pessoas acometidas desse erro, até eu acredito como um erro grave. Meus queridos, quem não tem suas preocupações, as suas situações que passam, mas em tudo coloque o Senhor como em primeiro lugar. Peça mesmo diante do Senhor sabedoria, discernimento, sabe, capacidade, até aquilo que o Senhor, que eu posso melhorar. Abre meus olhos, meu entendimento. Irmãos, nós precisamos disso. Diante de cada uma das situações que passamos, irmãos, nós dependemos dele. E eu sempre digo, como o ar que eu respiro, a água que eu tenho que beber, o alimento que eu tenho que me alimentar, assim eu preciso do Senhor. Todo momento, todo instante. E isso tem que ser bem notório. Mas ele deixou os sinais lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Alguém já chegou com você e disse assim: tu está esperando a vinda de Cristo? Rapaz, tu está perdendo tempo. Tu tem que aproveitar a tua vida, curte mais, né? Então, tem até irmãos que dão esse conselho, né? Vede que ninguém vos engane. Né? Que não, Jesus não vinha agora, tu tem que aproveitar, curte mais a tua vida, você é novo e tal, e tem que aproveitar mais. Não, nós aproveitamos sim, porque não? O crente não vive ao crasulado, né? Não vive só em lugar fechado. Não, nós temos momentos de lazer com família, amém? Nós temos que ter, né? Tirar um dia para sair com a família, dar uma volta numa praia, né? Assim, um shopping maravilhoso, né? Tudo bem, muito bom ter essa comunhão, mas um lugar especial que a gente pode também estar com a família, onde? Na casa de Deus, amém? Com a família. Quem é que não quer que esteja totalmente toda a família aqui na casa de Deus? Aí tem pessoas que a gente sabe da sua luta e não desista, né? Você é o exemplo. Mesmo que as pessoas já chegam e dizem assim: você vive e perde teu tempo lá na igreja, não sei o que tanto tu gosta da igreja, não sabe porque não conhece, não abriu os olhos da fé, não entende, mas nós mantemos o nosso testemunho. Porque na casa de Deus nós sentimos, sabe, o momento propício que temos de adorar o Deus. Deus já nos prepara através da adoração. Por isso que tudo tem uma liturgia, tem tudo uma liturgia que isso segue uma sequência. A adoração é uma preparação, queridos, para aquilo que nós vamos ouvir. Uma adoração que também nós temos o privilégio de adorar um Deus que nos ama, que tem tido cuidado de nós, que tem nos guardado, livrado de tantas coisas, que tem suprido as nossas necessidades, que nos dá uma noite, nos dá um dia, nos dá o ar para respirar, nos dá o fôlego de vida e nos dá uma direção, uma única direção que temos que seguir. E ele vai dizer aqui, a palavra de Deus vai dizer: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então tem se levantado esses homens, né, que se dizem ser o Cristo. Inclusive nós tivemos um estudo com um missionário
um estudo maravilhoso sobre os várias pessoas que de algumas épocas para cá se levantaram dizendo que era o Cristo aqui na Terra, né? Ainda tem uns aí que ainda estão andando descaradamente dizendo que é o Cristo, e ainda usando alguns até a coroa de espinho. Só que interessante, a coroa só tem espinho para fora, não tem para dentro. Não vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso está acontecendo, irmãos? Guerras, rumores de guerras. Agora o missionário falou, né, agora de Venezuela, com aquela situação que está acontecendo, rumores de guerra. Isso já está acontecendo, queridos. Vede e vos não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Eu vou parar aqui. Isso está acontecendo, irmãos? Né? Está havendo fome. Até em alguns lugares aqui do Brasil está havendo fome. Pessoas estão enfraquecendo de fome. E ele continua. E terremotos. Está tendo terremoto? Está acontecendo em vários lugares, como aqui fala. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 8, também vai falar, Lucas vai lembrar lá de epidemias, doenças. Está acontecendo, irmãos, nos nossos dias? Está. Então aqui toda a escritura ela está mostrando a realidade dos nossos dias. Versículo 8 diz, porém tudo isso é o princípio das dores, ou seja, vai piorar. É o princípio das dores. Muitos já ficam preocupados, né? Mas de fato tem que se preocupar, meu querido. Nós precisamos nos preocupar em mais estar buscando a presença de Deus. Versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores, não, então sereis atribulados e vos maltratarão, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, tem lugares que os crentes já estão sendo perseguidos e mortos. Eles nem prendem, eles matam. Está acontecendo. E o versículo 9 ainda diz, sereis odiados de todas as nações, por causa de quê, irmãos? Do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, daí odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso está acontecendo? Está. Falsos profetas estão levantando igrejas que chamam a atenção, mas que não estão pregando um evangelho do Senhor Jesus, não estão pregando a verdadeira palavra de Deus, estão levantando, amados, e estão enganando a muitas pessoas. Isso é muito triste, até porque eu conheço pessoas que estão nesses templos sendo enganadas e não aceitam quando a gente está mostrando a verdade. Versículo 12, por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade é pecado. E tem aumentado muito. Isso tem aumentado, meus queridos.
Nós temos visto escândalos dentro da igreja. Pessoas que estão se deixando levar pela carne. Meus queridos, nós precisamos, como eu falei sempre, plena comunhão com Deus, justamente para que nós possamos ter temor, medo de não cairmos em tentações. Nós temos um inimigo, meu querido, que conhece pessoalmente cada um de nós. Ele conhece as tuas e a minha fraqueza. E se eu não tiver fortalecido espiritualmente, eu sou um alvo fácil. E o que nós temos visto escândalos nesse sentido, as pessoas se deixando cair por sedução, os desejos de olhos e da carne. Então há uma luta grande e só vai vencer quem está de fato e de verdade fortalecido na fé, em plena comunhão com o Senhor, com a sua palavra, em oração. Meus queridos, a oração também é muito importante. A oração, nós estamos sempre em oração. Senhor, me livra, me ajuda, me mostra como eu preciso agir. A palavra de Deus tem nos alertado: ou se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, as igrejas verdadeiras, as igrejas que estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus, elas estão diminuindo em relação aos membros. Porque muitos, quando o pastor estão pregando a palavra, estão dizendo: pastor, o senhor está sendo muito radical. O senhor tem que pegar leve, pastor. Não, é a palavra. Ela é radical, tem que ser dura, não tem que só passar a mão. Não, tá tudo bem, irmão. Depois você vai se reconciliar. Não, que isso. Dependendo do pecado, vai ser disciplinado. O amor se esfriará de quase todos. Está acontecendo, irmãos. Está acontecendo. Nós vamos ver relatos de pastores. Os irmãos estão esfriando espiritualmente. É um alerta. Aquele, versículo 13, porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado o evangelho do reino a todo mundo para testemunho de todas as nações e virá o fim. Meus queridos, esse evangelho do reino, graças a Deus, tem sido pregado de várias maneiras, não só nos cultos presenciais, mas através de rádios, através de TV, de meios de comunicações diversos, tem alcançado vidas através de ouvir. A fé vem pelo ouvir, não presencialmente, mas estão ouvindo a palavra. E isso, Deus tem usado esses meios de comunicações e pessoas têm usado de uma forma que a palavra de Deus tem sido expandida em várias línguas e nações. Orem por isso, por esses homens e mulheres que Deus tem levantado desta forma e usando o meio de comunicação, para que a palavra de Deus tenha sido propagada. Tanto que está chegando até em lugares de difícil acesso, como lugares onde tem tribos indígenas que vivem até isolados. A palavra está chegando. Então, um dos sinais da vinda de Cristo é quando será pregado o evangelho de rei a todas as nações. Isso já está acontecendo, graças a Deus também pelo meio de comunicação. Mas nós precisamos também ser usados pelo Senhor para ganhar pessoas, vidas para Cristo, através da nossa vida, do nosso testemunho, meus queridos. E é isso que as pessoas elas não conseguem. Como é que você consegue assim servir a Deus, mas tem tanta coisa que boa para a carne? De fato. Mas só que eu sei que isso não agrada a Deus. Então entra o teu testemunho.
para você compartilhar que Deus pode transformar uma vida assim, tirar aquele pensamento daquilo que não agrada a Deus e procurar fazer aquilo que agrada. Então isso é maravilhoso quando nós temos oportunidade de pessoas, principalmente jovens, e é cheio de ideias, né? Que não é fácil, mas a gente tem tentado ajudar também alguns jovens. Meus queridos, aquele, porém, versículo 13, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas interessante que ele vai dizer no versículo 32, agora, Mateus 24, 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Versículo 35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou aonde? Na arca. Como é que nós estamos vivendo os dias? Pessoas comem, bebem, andam para um lado, para o outro, casam, se dão em casamento, e assim, tendo uma vida aparentemente normal, mas não vão estar desapercebidos, né? Não vão perceber quando vir Cristo. No caso, quando veio o dilúvio, eles não perceberam, então levou todos assim também a vinda do Filho do Homem. Ele veio. E eu posso ir antes, alguém aqui pode ir antes, mas se você for antes, meu querido, você vai estar no lugar especial que a Bíblia fala. Mas tem pessoas que dizem, pastor, eu preferia não passar pela morte. Nós não fazemos a escolha. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Mas uma coisa eu sei, em quem tenho crido, em quem eu confio, em quem eu tenho buscado. Ele é poderoso para me salvar, para me livrar, para suprir a minha necessidade, a sua. Mas, olha, versículo 40, diz assim, então 12 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, olha aqui o alerta, ficai também vós apercebido, porque a hora que não podeis, o Filho do Homem virá. Eu preciso estar vigilante, sóbrio, consciente e mantendo a fé. Alguém já chegou comigo, pastor, eu acho a minha fé tão pouca. E o que está precisando para você aumentar a sua fé? Isso é muito pessoal, irmãos. Tem momentos em nossas vidas que nós podemos fazer essa oração. Senhor,
aumenta a minha fé. Dependendo da circunstância que você está passando. Às vezes até de uma enfermidade, uma preocupação. Até com talvez que você ame, até com um filho, uma filha, ou uma pessoa muito próxima. Mas não lute, meu querido, não deixe que o inimigo de alguma forma influencie para você desanimar. É muito triste quando alguém chegar para mim e diz assim: pastor, eu quero dar um tempo para a igreja. Misericórdia. Eu quero dar um tempo, pastor, para a leitura da palavra. Ah, meus queridos, eu fico muito triste quando uma pessoa chegar dessa forma. Você deixar de se congregar para dar um tempo, deixar um tempo de ler e deixar um tempo de orar. Meus queridos, nós não podemos vacilar. Temos que lutar, o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo. Então, no segundo alerta, ele vai dizer: arrependei-vos dos vossos pecados, irmãos, nós somos vulneráveis. É como uma sujeira que nós não vimos e nós passamos, nós nos contaminamos com essa sujeira. Então, o pecado está em todo lugar. Então, eu preciso, no segundo alerta, arrepender de meus pecados. E saber se de fato eu estou andando de forma que agrade a Deus primeiramente, meu querido. Ninguém tem que estar aqui, eu sou membro da igreja, eu tenho que agradar o pastor, ele se agradar de mim. Que isso? Agrade a Deus. Faça tudo para a honra e glória de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A Ele é tudo. A Ele pertence a minha vida. O que eu faço é para Ele. Eu sou apenas alguém que o Senhor levantou para estar na frente de um trabalho, para ajudá-los. Mas é para Ele, a Ele é para tudo. Tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Ele. Então eu preciso estar alertado, porque o pecado jaz às portas. Uma brecha que nós damos, nós vamos estar nos contaminando com o pecado. E isso é terrível quando ele vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Diz assim: não há justo nenhum sequer. É isso? Versículo 11: não há quem entenda e não há quem busque a quem? A Deus. Versículo 23, ele diz, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não tem alguém dizer: eu sou justo. Procuramos ser justos, sim, mas muitas vezes somos injustos. Isso é perigoso. Muitas vezes deixamos de buscar Deus porque estamos buscando outros ideais. Mas se esquece que Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus já está ficando em segundo. Cuidado. Em toda direção, aquilo que você vai tomar uma decisão, primeiro, Senhor, me ajuda na decisão, me dirija, me abre o entendimento, me dá compreensão. Sabe, irmãos, tudo é Ele. Tudo é para Ele. Para Ele são todas essas coisas. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Olha o que diz Atos 3,19, arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esse arrependimento, irmãos, tem que ser constante muitas vezes, porque nós cometemos alguma coisa errada. E quando nós não estamos em paz, é porque nós fizemos algo errado. Corrija! Então tem que mostrar o arrependimento quando o erro, nós somos falíveis. Nós somos sujeitos a errar. O pastor? Não, pastor, o senhor talvez não erra quase o quê? Pastor falha. Pastor pode errar. Eu já errei.
tomando decisão precipitada. Mas eu reconheço e procuro corrigir, pedindo perdão a Deus. Essa é a atitude de coragem. Segundo alerta, eu preciso arrepender de muitas coisas, de falhas. Arrependei-vos dos vossos pecados. Isso aí é muito notório, então nós precisamos entender que o pecado sempre está aí, esperando uma oportunidade. O inimigo vai usar isso. Nós vamos ver o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel, livro de profeta Ezequiel, capítulo 18, meus queridos. É muito forte o que ele vai falar para o próprio povo, os judeus. Olha o que ele vai dizer aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 19. Estou olhando para cá, mas agora está para cá. Ezequiel 18, 19 diz assim: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Então ele vai falar aqui para os filhos. Olha o que ele diz no versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este, que permanece no erro. Versículo 21. Mas se o perverso se converter, olha a diferença. O perverso, está aqui um perverso. Estão vendo aqui um perverso que se converteu. Eu era um menino, hoje, um pastor, né? Foi muito bonzinho, que perverso. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será o quê? Morto. Então aqui a palavra do profeta para o povo era dura. Porque, irmãos, eles viram todas as maravilhas que Deus fez, mas sempre estavam blasfemando, sempre estavam reclamando. Era um povo que viu tantas maravilhas, tiveram oportunidade, mas sempre estavam reclamando. Versículo 23, olha o que diz o profeta: acaso tem eu prazer na morte do perverso? Então aqui é uma mensagem que o profeta Ezequiel estava falando, né? Deus falando: acaso tem eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui o desejo do Senhor, ele diz assim, diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então é isso que ele queria, que ele se convertesse verdadeiramente. Irmãos, tem pessoas que se convencem que é crente. Não, pastor, eu não estou hoje assim vindo na igreja, eu não estou assim muito presente, mas eu já me converti, pastor. Será que ele se converteu ou ele se convenceu? Ele ou ela? Por quê? Não tem prazer na casa do Senhor? Muitas vezes vem para a casa do Senhor, não faz nem a Bíblia. Muitas vezes está na casa do Senhor, não abre nem a boca para louvar a Deus. Só de estar aqui está tudo bem. Se converteu ou se convenceu? Será que é salvo ou não é salvo?
Aí eu chegar com uma pessoa e dizer, você é salvo mesmo? Eu acho, pastor. Eu acho. Não tem convicção. Irmãos, naquele dia, ele vai separar o joio do trigo, a cabra das ovelhas. Ele vai separar. E muitas pessoas que estavam dentro da igreja só estavam por estar, mas não eram salvas. Estavam enganados. Então, esse alerta que nós precisamos também ter é de termos convicção que estamos aguardando a Cristo e arrependendo mesmo de tudo aquilo que fizemos que não agradava a Deus e procurar não mais praticar. Não é fácil. Não é fácil. Mas podemos, não por nós mesmos, mas com o Senhor, nos ajudando, nos auxiliando e nos orientando com a sua palavra. E o próprio povo dos judeus, eles estavam ignorando. Olha o que diz agora Ezequiel 18:31. Olha o que ele vai dizer. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredirdes, e criai em vós um novo espírito. Em vós, um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrieis, ó casa de Israel? Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Olha Deus falando aqui. Diz o Senhor Deus. Portanto, olha lá o conselho. Convertei-vos. Convertei-vos é deixar a direção errada e tomar uma nova direção. Convertei-vos e o que ele diz em seguida? E vivei. Vivei para quem? Para Cristo. Para a verdade. Para o único caminho. Nós temos que viver na direção do único caminho. Mesmo que é um caminho árduo. Difícil, irmãos, seguir a Cristo tem obstáculos. Não é fácil. Se alguém disser para você, não, seguir a Cristo é fácil, está mentindo. Ou então essa fé aí é duvidosa, se essa pessoa está em Cristo. Quem disse que é fácil seguir a Cristo? Seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil, tem obstáculos. Nós somos provados em várias formas. Mas quem que vai continuar de pé? Aquele que está olhando para o autor e consumador da fé e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda a dar mais um passo. Me ajuda a chegar até mais adiante. Muitas vezes vai querer dar um outro e dar um tropeço e cai. Uma vacilada na fé. Um deslize. Mas Deus é misericordioso e Ele espera que a pessoa se arrependa, né? De coração. E o Senhor levanta, ergue novamente. Vamos lá. Continua. Nós precisamos estar atentos, queridos. O tempo está se cumprindo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Cuidado. É perigoso. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz bem claro: deixe o perverso o seu caminho. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? Queridos, Ele é rico
em perdoar, mas eu tenho que voltar. Então eu tenho que voltar. Uma das leituras que nós fizemos anteriormente, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ele não quer que você morra sem a salvação, mas que todos cheguem o quê, queridos? O arrependimento. O arrependimento genuíno. E esse aí é só mesmo pela misericórdia de Deus. Agora a pessoa ficar caindo em mesmos erros, mesma coisa, o que é isso? Tem algo errado. Então, meus queridos, eu quero falar agora para concluir o terceiro alerta. O nosso tempo está correndo, eu olho ali para o relógio. O primeiro alerta: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Não tenho dúvida. Olhando, como eu falei, estudando escatologia, estudando a vinda de Cristo, os sinais, tudo, meus queridos, está bem notório. Está bem assim, acontecendo nos nossos dias, eu posso dizer assim. Nós estamos a qualquer momento, irmãos, vindo aqui o anticristo se levantar. Vocês estão vendo que tem vários países quebrando. E quem é que vai solucionar? O anticristo. Uma que vai fazer parte da trindade do diabo. O diabo também tem sua trindade. E o outro, terceiro, diabo, o anticristo e o homem de Deus, entre aspas, falso profeta. Vão se levantar, queridos. E segundo eu e o missionário temos conversado, nós acreditamos que vai ser o próximo Papa que vai ser nomeado. Ele vai ser o falso profeta. Isso está bem claro. Eu falo isso porque a gente conversa muito sobre isso, e pelos que nós estamos vendo os acontecimentos, meus queridos, é necessário nós estarmos atentos para isso. Na igreja, principalmente, os irmãos, atentos para isso, porque o terceiro alerta: crede no Evangelho. Você tem que acreditar no Evangelho, mesmo acreditar de todo o coração. Esse é um terceiro alerta. Nós temos que crer no Evangelho, ou seja, acreditar em Cristo, na verdade, na sua palavra, e confiar nessa palavra, porque nós, diante de tribulações, não sabemos que nos esperamos, se vamos passar por essa tão grande tribulação, e já estamos aí já tendo as sequelas e as consequências. Irmãos, Deus vai nos dar força para perseverar, senão aqueles que partir antes, saibam, se você fechar os olhos na terra, vai abrir na glória. Mas isso é a convicção, se você tem mesmo de fato da tua salvação. Então esse é o terceiro alerta. Então, isso é convicção, como diz lá em João 5,24, a palavra de Deus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, acredita, confia, tem a vida eterna e não entrará em juízo, condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nós já morremos para o pecado e hoje vivemos para quem? Para Cristo, amém? Morremos para o pecado, então temos que ter cuidado com o pecado que nos incendeia, né? Está sempre ali, esperando uma oportunidade. João 6,35 vai dizer assim, Jesus vai dizer: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Você tem saciado com o pão da vida? A palavra de Deus é comparada com um pão que sacia a nossa fome espiritual.
E eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá o quê? Sede. Ele não só sacia a nossa fome, mas a nossa sede espiritual, queridos. Quando você lembra que quando nós bebemos a água natural, a água também ela faz uma coisa muito boa no nosso corpo, ela como é para nos purificar. Então é muito importante, queridos, beber muita água, principalmente no nosso clima seco, né? E muito tempo de poeira, queimada. A água, ela faz essa função, né? Ela limpa, ela ajuda. A água, comparada com a palavra de Deus, ela nos limpa também do pecado. Nós vamos ter consciência, poxa, eu estou fazendo isso, então que maravilha, né? Então a palavra de Deus vai nos dar mais do que nunca de nós acreditarmos, cremos nessa palavra. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, muitas vezes nós temos que confessar assim com nossas bocas Jesus como Senhor. Muitas vezes aí alguém aqui é crente, porque se for crente, ninguém vai me querer nesse ambiente. E a pessoa, né? E se não levantar a mão, você vai expulso. Meu querido, minha querida, eu sou crente, eu sou filho de Deus. É para mim sair porque só pode ter gente que aqui incrédulo, entendeu? Então não tem que ter vergonha. E eu acho que tem só um jovem aqui, né? Um adolescente, mas pode ter professores ateus ou professoras e dizer: alguém tem algum cristão aqui, tem algum crente? E aí um aluno, eu sou. Por quê, professor? Tem algum problema? Sabe, irmãos, isso somos provados. Até numa empresa tem isso, irmãos. Então tá tudo levando para um funil. Vai afunilando tudo até chegar à perseguição dos crentes. Nós, irmãos, vamos voltar a... Isso aqui tudo vai ser fechado lá na frente. Vamos voltar como os discípulos, na época, se reuniam em lugares escondidos, né? Não importa onde estivermos, podemos adorar a Deus, amém? Na sua casa, espero que você adore a Deus, no seu trabalho, onde você estiver, você pode ter comunhão com Deus, porque Ele espera isso, meus queridos, Ele espera a nossa convicção, como diz lá em João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Você crê nisso? Amém? Eu acho que é porque está faltando ainda comer alguma coisa, não, o amém está muito fraco. Irmãos, nós precisamos convicção daquilo que acreditamos, meus queridos. Esse é o terceiro alerta. Nós precisamos crer mais no Evangelho. E aí algumas pessoas dizem: pastor, mas Evangelho, crer no Evangelho. Nós precisamos crer no Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, é Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então, está bem claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá para a gente entender o que é o Evangelho. A Bíblia vai relatar isso bem claro, quem não sabe vai saber agora. O apóstolo Paulo vai mostrar o que é o Evangelho. O Senhor vai usou o apóstolo Paulo até para identificar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante, 1 ao versículo 8. Se você não sabia, agora vai saber, marque na sua Bíblia. Isso é o resumo aqui do que é o Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Olha só, perseverais no Evangelho. Porque também ele
por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. Ao menos que tenhais crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Olha aí o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, daquele tempo, né? Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. O apóstolo Paulo fala, né? Lembra quando ele estava indo para o caminho de Damasco? Aquela luz que apareceu, quem é a luz do mundo? Jesus. Aquela luz apareceu para ele, foi visto por mim, por um nascido fora do tempo. Cristo morreu pelos nossos pecados, é isso, irmãos. Então esse é o evangelho que temos que pregar. E de fato, ele ele morreu por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós, quando acreditamos no evangelho, quando entregamos nossa vida para Cristo, quando reconhecemos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, nós morremos para o pecado. Aquele velho Éder, ele morreu. E agora o que vocês estão vendo agora é um novo Éder, filho de Jesus Cristo, servindo a um Deus que nos ama. E ele me transformou, me deu uma nova vida. E de lá para cá, graças a Deus, servindo a Deus, mas não é fácil. Renunciei muitas coisas, mas louvo a Deus pelaquilo que eu renunciei, porque se eu não tivesse renunciado, eu posso dizer com toda a convicção, eu talvez não estaria mais vivo. Estaria morto. Mas se Cristo me preservou até aqui, porque Ele quer nos usar. Assim como você, meu irmão, minha irmã em Cristo, não desanime com as circunstâncias que você tem passado, com os problemas e adversidades, talvez até perseguição, não sei. Não desanime. Eu quero dizer para você que você nunca vai estar só. O Senhor diz que estarás convosco até a consumação do século. Ele está sempre conosco. Lembra que Ele também deixou os seus anjos para nos guardar. Então, em todo momento, em situação que você tiver de extrema, assim, muito extrema, de uma forma que você fica preocupado, coloque nas mãos de Deus. E peça força para que você não venha desanimar. Chore com Deus. Se alegre com Deus. Mas não pare. Continue tomando a direção certa. Seguindo, servindo a Deus, glorificando a Deus. E dizendo também, Senhor, usa-me a mim. Ou dizer, Senhor, usa o David, a Ângela. Não, usa-me. A mim, Senhor. O Senhor pode te usar. E esse terceiro alerta, meus queridos, é um alerta que nós precisamos crer sempre, de todo o nosso coração, naquele que nos deu tudo. Jesus nos deu tudo, nos deu a vida, nos deu a esperança. E um lugar que Ele nos diz, lá em João capítulo 14, que Ele foi nos preparar. Eu não merecia estar nesse lugar que Ele foi preparado. Mas Ele teve misericórdia de mim como de você. Então, meu querido irmão e irmã,
Não se contente com o que você está fazendo só até aqui. Faça mais, ou seja, faça mais o teu melhor. Não para o pastor, não para a denominação Hebron, mas faça o teu melhor para Deus, para aquele que te deu tudo, te deu a vida e te deu a esperança. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te fortaleça em meio às tuas lutas, às tuas batalhas, mas diante de tudo isso, muitas vezes triste, cansado, mas no outro dia o Senhor renova as nossas forças e nos ajuda a fazer o que tem que fazer no dia. E é isso que as suas misericórdias duram para sempre e se renovam cada manhã em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos baixar a cabeça, vamos agradecer a Deus pela sua santa, bendita palavra. Bendito Deus, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a vida. A tua palavra nos mostra que de fato existe uma direção certa. Mas a Bíblia diz, a tua palavra diz, que nós precisamos nos esforçar por entrar por essa porta. E nós precisamos nos esforçar para estar nesse caminho estreito, no caminho difícil. Mas nós somos exortados a nos esforçar, porque não é fácil. Mas o Senhor está sempre do nosso lado, dizendo assim: coragem, coragem. Oh Deus, nos ajude a perseverar na fé e em todos os desafios que temos pela frente, meu Pai. Ajude cada um aqui, Pai, que entendeu essa compreensão da Tua palavra e esses 3 alertas que precisamos estar atentos e procurar, Deus, não andar distante de Ti, pelo contrário, andar mais perto do que nunca, estar sobre as Tuas asas, sobre as Tuas mãos, sobre o Teu cuidado, Pai. Nos ajuda, Pai, a cada um com a sua família, até, Senhor, tem misericórdia. Abençoe, Deus, a Tua palavra cada vez mais em nossa vida. Nos encha, nos fortalece com a Tua palavra. Abençoe também o alimento que foi providenciado e vamos logo mais comer. O mesmo venha fazer bem aos nossos corpos. Também te rogamos logo mais o nosso retorno para os nossos lares, já pedindo, Deus, a Tua divina proteção, o Teu cuidado até chegarmos em nossas casas e quando formos recolhermos para descansar os nossos corpos. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez pelo Teu tempo. Obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, amém.